vocês? Vamos continuar a nossa aula e agora é a nossa última aula e nós vamos falar sobre arte romana. Isso, vamos dar continuidade àquela aula que nós falamos de arte grega, agora é a arte romana. E é a nossa última aula de revisão, tá? Espero que vocês tenham realmente gostado, que vocês tenham aprendido, que vocês tenham relembrado. Mas antes de terminar, não esqueçam, tá bom? De ir no canal, dar o seu like, fazer o seu comentário, principalmente deixar o comentário que é muito importante e divulgar o nosso canal, tá bom? Então vamos lá? Vamos para a nossa aula. Então quando a gente fala de arte romana, nós temos que ter duas coisas importantes. Que a arte romana é o quê? A arte romana, ela vem de vários aspectos. Mas o importante que eu quero que vocês percebam, e eu deixei em azul, é que a arte romana, ela é o quê? Ó, diferente da arte grega, que não tinha a influência dos etruscos, tá? A arte romana, ela já vai se pegar nessa técnica dos etruscos. E aí, com essa técnica, ela vai desenvolver coisas importantes. Então, isso é importante, ó. Deliberadamente reproduziam características gregas em suas obras, sendo comum, inclusive, realizar cópias precisas de esculturas gregas. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior que tudo que nós tínhamos na Grécia ou estavam em ruínas ou eram cópias romanas? Exatamente por isso. Voltando um pouquinho, quando a gente falou da Grécia, o que acontece? Eles viviam muito em guerra. Então a última guerra que teve foram com os cristãos. Então os cristãos quebraram todos os seus templos, quebraram todas as suas estátuas. Então o que sobrou está em ruína. E o que tinha eram cópias romanas. Então, para vocês entenderem que realmente os romanos também foram muito importantes. Bom, partindo desse princípio, os romanos, eles se preocupavam muito com o quê? Com as coisas funcionais e práticas. Mas eles queriam também uma beleza, uma realidade do algo real, sabe? Eles queriam que fosse muito perfeito. Então, a beleza e a utilidade nas mais variadas edificações romanas, elas eram totais. Então, eles queriam onde essa beleza, essa realidade? Em tudo que eles pudessem construir, nos seus teatros, nos seus templos, nos seus palácios. Então, eles queriam realmente a perfeição da beleza. Então, a escultura romana, ela foi trabalhada através do quê? Através de retrato e estátuas. E aí, alunos, vocês vão entender a diferença dos gregos para os romanos. Os romanos, eles têm uma característica da perfeição. Eles querem a perfeição da beleza. Então, a obra evidencia o caráter, a honra e a glória do retratado. Então, aqui o romano, ele quer mostrar a força dos seus heróis, né? Mas não só a força, mas ele quer se utilizar da beleza também, da escultura real. Nem que ele tenha que, vamos dizer assim, modificar as características dessa pessoa. Então, a gente começa dizendo, quando a gente fala do romano, a gente fala o quê? Os tipos de escultura. Já as esculturas dos romanos, elas são de baixo relevo, entalhados em colunas e sarcófagos. Então, o que? Para o quê? Para a representação de suas lutas e conquistas. Aqui nós temos tudo isso que eu falei para vocês, um sarcófago com as lutas e conquistas. Para que, quando eles os romanos colocavam as pessoas nos seus sarcófagos, eles queriam sempre representar a característica daquela pessoa que ali estava. Então eles se preocupavam muito, como eu disse aqui para vocês, nas conquistas e nas lutas. Então você percebe que eles tinham uma escultura voltada sempre para o mais. E aí a gente percebe o quê? A característica dessas esculturas romanas. Aqui nós temos Trajano. Trajano foi um grande, vamos supor assim, comandante, né? E vocês percebem uma característica de poder, né? E mesmo que o rosto dele não fosse assim, eles já realçavam a beleza, a força.
E nós vemos isso nas colunas de Trajano. Trajano, quando ele conquista, né, ele traz essa conquista, é retratado então bem nessa coluna que eu gostaria de trazer para vocês. Essa aqui é a coluna de Trajano, né? Ela está, olha a beleza, né, dela. E aqui eu quero que vocês olhem os detalhes dessa escultura, né? Desse, vamos dizer assim, desse maravilhoso monumento. Aqui se retrata passo a passo como foi a conquista de Trajano nessa vitória. Aqui a característica que a gente pode trazer, alunos, é que é a primeira vez que uma narrativa de história em quadrinhos foi representada, porque ela é em espiral. E aí vocês percebem que em cada bloco é contada a trajetória de como foi essa conquista. Então você consegue ver Trajano com seus soldados, com suas lutas, com suas vitórias, em cada coluna que encontra, em cada, vamos supor assim, narrativa desse espiral dentro dessa coluna. Então isso é muito interessante a gente perceber. Então os romanos, eles tinham essa preocupação de retratar as suas conquistas e as suas lutas, haja vista a coluna de Trajano. Outra obra importante que também reproduz esse período é quando a gente encontra aqui duas características, como eu falei para vocês, lembram? Que eles, tudo que os romanos fazem são cópias dos gregos. Então a gente tem aqui uma característica do torífero, né? Então, aqui nós temos uma escultura grega, tá bom? E aqui nós temos uma cópia da escultura romana. Então, a solução que representa o corpo humano e sua vivacidade. Então, nós temos o dorífero, tá? E nós temos aqui, essa é uma cópia romana de uma escultura grega. Então nós temos todo um posicionamento, né? Nós podemos ver o braço aqui, né? Então os romanos, eles vão realizar outra maneira, mas também se utilizando dessa cópia aqui do dorífero, tá? E essa é uma das mais importantes, que é Augusto de Prima Porta, Augustus. Professora, por que ela é tão importante? Porque Augustus, ele era um grande general. E a gente pode dizer o quê? Que é a primeira vez que a escultura foi usada como propaganda política. Isso, exatamente. Eles quiseram retratar Augustus como um grande imperador, né? Então, ele retratar como um grande líder. Então, é a primeira vez que uma escultura ela é retratada como uma propaganda política. Vocês podem ver os braços, né? Aqui é o braço dele em posição de apontamento, né? Dizendo, olha, é por ali que vai. A gente pode perceber esse escudo, né? Essa couraça que ele tem no seu peito, né? Que mostra o quê? Os seus deuses. Então, que ele era o quê? Que ele era, vamos dizer assim, protegido pelos grandes deuses romanos, que ele tinha sobre os deuses romanos toda a proteção, por isso ele era um grande comandante, um grande general, um grande líder. Nós vemos aqui o golfinho, um cupido sentado num golfinho, então a gente pode perceber que ele quer mostrar a agilidade, a perspicaz, né? Que ele consegue desvencilhar de todas as coisas. Então realmente aqui você pode perceber que ele tem todo um comando sobre o seu braço, né? Então cada detalhe não foi colocado aí por acaso. Cada detalhe que vocês percebam nessa escultura, ela está querendo mostrar um líder, aquela pessoa que aponta o lugar para onde ir. Então é a primeira vez realmente que nós percebemos que uma escultura, que é essa Augustus de Prima Porta, que ela realmente é retratada como uma escultura política, tá? Isso é muito importante vocês terem em mente, tá bom? A pintura romana também, a técnica que eles usavam era muito interessante, tá? Então, isso eu vou ler para vocês. A pintura romana antiga, a técnica de pintura que eles usavam era o diafresco,
que consistia em aplicar a tinta em uma superfície de gesso ainda úmido, tá? Para que se conserve por mais tempo. E essa expressão da arte foi classificada em 4 estilos. E aí vocês vão ver os 4 estilos importantes que esse tipo de pintura para os romanos foi classificado. Então nós temos incrustação, nós temos arquitetônico, nós temos enfeitado e nós temos intrincado. A primeira aí que vocês estão vendo, tá bom? Nessa primeira que vocês estão vendo, era aplicada uma camada de gesso nas paredes. Por quê, professora? O objetivo, alunos, era para eles de imitar o mármore. É como se fosse blocos formados de tijolo, né? Olha o detalhe aí, ó. Esse detalhe, essa pintura, ela é estilo incrustado. Ela imita o mármore, tá? Mas ela não é o mármore, é uma imitação. Nessa segunda já, que a gente está vendo aí, ela chama arquitetônico. Se vocês perceberem, o gesso, ele foi dispensado e os artistas, eles passaram o quê? O que vocês estão vendo aí? Aí eles começaram o quê? A transmitir a ideia de saliências, profundidade. Eles começam então a dar um novo estilo a essa pintura, tá? E essa pintura que vocês estão vendo aí, ela foi encontrada num grande painel pintado numa Vila dos Mistérios, que era uma casa, vamos dizer assim, que era uma casa de alta sociedade em Pompeia. Lembra do Vesúvio, né, que soterrou tudo? Mas foi encontrada essa pintura aí. A terceira pintura que a gente vai achar é essa enfeitados, que a gente chama de enfeitados, né? E aí vocês vão ver que foram criadas imagens que passavam a ilusão do quê? Se vocês olharem, vocês vão ver que é imagem tipo de janelas, né? Com figuras, animais de natureza, mas foi feito mais achatado, né? Mais modesto, mas a impressão que são várias janelinhas, tá? Então esse estilo de afresco é chamado enfeitado. Lembra que a gente fala que os romanos, eles faziam as pinturas dele em afresco. E o último estilo, gente, é o estilo, vamos pôr assim, ó, de exibição, né? Aquele que mostrava todo junto, né? Essa pintura, ela tinha a preocupação de retratar a realidade de forma imaginativa. Vocês podem imaginar assim, né? Vamos pensar assim, uma pintura imaginativa, uma pintura onde o pintor criava, misturava técnicas, ele procurava trazer a pintura para dentro da cena, adornando a arquitetura, né? Então ele procurava trazer da sua imaginação, certo? Interessante, né? Muito interessante. Agora nós vamos falar sobre a arquitetura romana antiga. Então, os romanos, alunos, eles trouxeram algo muito interessante e muito importante para suas arquiteturas, que foram a técnica dos etruscos. Eles se utilizaram dessa técnica. E com essa técnica, eles puderam utilizar as paredes e um pouquinho também das colunas. Nessa técnica, eles fazem algo importante, que é o arco e a forma abóbada. Então, o que é isso, professora? Se antes os gregos precisavam das encostas das montanhas para fazer as suas arquiteturas, lembra quando eu falei do teatro? Eles precisavam das montanhas para poder ter suporte. Aqui, os romanos, eles já fazem algo diferente. Enquanto os gregos se apoiavam nas encostas, os romanos, eles vão buscar nos etruscos, na técnica dos etruscos, a técnica do arco, para sustentar as suas arquiteturas. Então, o que consiste isso? Eles faziam arcos, né? E eles dividiam os pesos em arcos, né? Então, quando eles faziam esses arcos, os pesos eram divididos. Então, eles tinham como sustentação não mais somente as colunas, mas eles poderiam utilizar as paredes. E assim, eles podiam fazer uma forma mais abaloada, né? Eles poderiam fazer mais um arco maior. Então, a estrutura ficava mais forte. E eles poderiam dar mais altura a essas esculturas. E nós vamos ver isso bem aqui no templo de Panteão.
né? Panteão, gente, ele no início ele foi feito como um templo pagão, né? Por quê? Porque como os gregos, os romanos também eram politeístas também, né? Então eles tinham o quê? Os seus deuses. Então esse era um templo para ele pagão. Depois, com o tempo, ele foi se tornando, eles pegaram, né? Passou-se a ser um templo cristão. Mas antes ele era um templo pagão. Mas que não saiu a palavra, hein, amores? Então, qual a característica que eu falei para vocês desse templo? É a forma, né, de arco que eles faziam, e vocês podem ver que eles fazem abóbada, né, abaloado assim, né, uma forma bem que a gente fala de arco. E ele consegue dar o quê? Ele consegue dar uma altura maior para essa estrutura. Então nós temos aqui, e ele foi grande, né, o templo de Panteão. Nós podemos entender que o templo de Panteão, ele foi por muitos e muitos séculos, né, uma arquitetura muito importante nesse período, tá bom? Nesse templo nós podemos ver a forma arredondada e o teto aberto, né, que permite então uma luminosidade, né? Então nós vemos a técnica, né, dos etruscos que os romanos então utilizaram para poder fazer, né, essa arquitetura. Outra arquitetura importante também, nessa imagem nós podemos ver o Coliseu. O Coliseu também foi algo muito importante para os romanos. E como é que ele foi feito, professora? Como é que foi feito esse anfiteatro? Realmente com essa técnica, né, de sobrepondo arcos. Então nós percebemos que o Coliseu, eles são arcos que eles foram sobrepondo e dando o quê? Quanto maior eles queriam, mais eles sobrepunham arcos uns sobre os outros. E nós percebemos então que o Coliseu ele foi construído justamente para essa finalidade. Então o palco ficava no meio e a estrutura em volta desse Coliseu. Como que ele era feito, professora? Novamente eu repito para vocês, ele era sobrepondo arcos. Então quanto maior a estrutura, mais arcos eles colocavam nessa estrutura. Então é mais ou menos para vocês imaginarem um campo de futebol, que fica lá embaixo o campo e a arquibancada em volta. Então é esse sobrepondo arcos que vai deixando cada vez maior e mais interessante, mais belo, né, essas estruturas, essas arquiteturas, né? Realmente é algo interessante que a gente vem trazendo, né, bem dessas épocas remotas. Bom, aqui também os romanos, quando eles começaram realmente a utilizar essa técnica, eles não fizeram só templos e coliseus, mas eles utilizavam também como arqueduto, como esses aqui, ó, que eles traziam água, né, de longe. Eles moravam num lugar e traziam a água até chegar nesses lugares, usando essa técnica dos arcos, né, que elas também, eles utilizavam ela, na verdade, para tudo, né, para que eles tivessem uma vida melhor, né? Essa técnica que eles pegaram dos etruscos, certo? Vou ler isso aqui para vocês porque eu acho interessante. A cultura romana, assim como a grega, é tida como o berço de muitos conceitos que mantemos na atualidade sobre história, literatura e arquitetura. Foi entre os romanos que nasceu o latim, língua que na Idade Média viria a dar origem ao italiano, francês, espanhol e ao nosso amado português. Essas características fazem com que o Império Romano seja exaltado até hoje, não apenas por suas conquistas políticas, mas também pelas suas conquistas sociais intimamente ligadas às artes. Então é isso, queridos alunos. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham recordado, tá? Espero realmente que nós possamos nos ver em breve, né? A saudade é grande, mas eu tenho certeza que isso tudo vai passar e com o tempo certo, na maneira certa, tudo vai se encaixar, tá? Tudo vai dar certo. Uma saudade enorme de cada um de vocês,
o meu abraço, o meu carinho para cada um de vocês. Obrigado por assistir as nossas aulas, obrigado por comentar, mas não esqueçam, vão lá, comentem essa última aula, digam o que vocês acharam, para a gente poder ficar sabendo, tá? Um beijo no coração de vocês, saúde e paz, e agora sim, até a nossa próxima aula.